Vamos nessa. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês o seguinte. Eu vou aqui, Alt Tab aqui. Vamos lá. A gente determina nos diagramas, né, os cálculos que a gente vai estudar, eles são focados em 3 pontos. Né? O primeiro ponto é o que a gente chama de fase presente. Né? Então, volta aqui só para vocês terem uma ideia. Né? O que significa? É a fase ou as fases que estão presentes para uma determinada coordenada. Nesse caso aqui, ó, 35 de níquel, 1250. Então, ó, 35 é essa linha aqui, 35% de níquel, está bem entre, né, 30 e 40, é 1250. Então, nesse caso aqui, ó, a gente está no ponto B, a gente caiu dentro do campo alfa mais líquido, portanto, né, a gente tem as fases alfa mais líquido. Então, nessa situação aqui, as fases presentes são alfa mais líquido. Professor, e se eu baixar a temperatura aqui, ó, e for para o ponto A? O ponto A vai, sei lá, 1150, e a gente está com 35 de níquel. Agora a gente está no campo de alfa. Então, a fase presente é alfa. Sacaram? Se, por exemplo, né, a gente estivesse aqui no ponto C, que é uma liga diferente, está lá 1350, a gente tem uma única fase, que é o líquido. Então, esse ponto é super simples, né? Porque a gente só precisa saber a coordenada, né? A gente precisa ter a coordenada, que é a composição e temperatura. Aí a gente define que fase que é. Tá? Aí vamos nessa. O segundo ponto aí que a gente tem que determinar é o que a gente chama de composição química, né? É o C, né? O que é a composição química da determinada fase, né? Eu vou mostrar para vocês que isso tem duas formas de determinar, né? A composição química literalmente a propriedade, né? A caracterização física dessa fase. Então, por exemplo, né? Se a gente está num campo monofásico, a composição química da fase é a composição química da liga. Né? Quando a gente está num campo bifásico, eu vou mostrar para vocês que aí a gente precisa usar uma regra aqui, né? Não é bem uma regra, mas a gente precisa determinar os limites de solubilidade de cada uma dessas fases. Né? Então, por exemplo, né, nesse ponto B aqui, a gente tem fases presentes. Então, o primeiro ponto aí são as fases presentes. Vocês concordam que é alfa mais líquido, porque a gente caiu, ponto B, sempre lembrando que a gente está falando do ponto B. Ele está dentro desse campo aqui. Aí, a segunda pergunta é, quais são as composições químicas das fases? Nesse caso aqui, turma, a gente tem duas, C alfa e C líquido. Vou mostrar para vocês que se a gente quer saber, fazer exercício, né? Se eu quero saber a composição da fase líquida, eu sigo na isoterma, só mostrando aqui, eu sigo na isoterma, bato na fase líquida e desço aqui para medir a composição da fase líquida. Tá vendo? 32%. Então, líquido tem 32%. A composição da fase sólida, eu sigo na isoterma até bater no campo de alfa. Aí eu venho aqui e leio a composição C-alfa, 43% de níquel. Então, né, esse método, né, ele é uma leitura fria, digamos assim, né, da intersecção da isoterma com a
fase de interesse. Sacaram? Já vai fazer um exercício aí para fixação disso. Né? Quando o aluno vê isso pela primeira vez, eu não sei, né, quantos de vocês já mexeram com isso, né? O aluno, ele estranha, né? Ele torce o nariz, ele fala assim, pô, professor, mas como é que pode, né? Ter duas fases com composições diferentes da composição da liga? De fato, é o que existe, né? Dentro desse campo aqui, ó, a gente tem uma mistura de duas fases e elas têm composições diferentes da composição média da liga. A liga que foi usada tem 35% de níquel, só que a fase líquida tem 32% e a fase sólida tem 43% de níquel. Isso é possível, turma, porque as quantidades relativas dessas fases são diferentes. Né? Então, vocês vão ver que o próximo passo aí é quanto tem de cada fase, né? Qual é a quantidade de cada fase. Vocês vão ver que é diferente. Né? A quantidade de alfa é bem menor que a quantidade de líquido nessa situação. Né? Que é justamente isso daqui. Né? Ou seja, o terceiro passo aí é determinar a porcentagem, né? A quantidade das fases. Quando a gente está no campo monofásico, né? Então se a gente tiver o diagrama aqui, né? E a gente está no campo de líquido aqui, alfa mais líquido aqui o campo de alfa, né? Então imagina o seguinte, se eu estou aqui, né? Para essa temperatura aqui, 1300, aqui 30% de níquel, eu estou no campo de líquido. Então, a fase presente é líquida, a composição do líquido, né, é Cl igual a 30% de níquel, e a porcentagem de líquido, vocês vão ver que é 100%, porque só tem líquido, né, por definição. Se você está num campo monofásico, só tem uma fase. A composição é aquela da liga, está tudo certo. Né? É bem simples quando a gente está num campo monofásico. O problema é quando a gente está num campo bifásico. Né? A gente vai usar, né, a tal da regra do braço oposto. Ou seja, para se determinar as quantidades, a gente tem que medir o tamanho dos braços. Que é esse exemplo aqui. Ó. Então, de novo, né? Aqui ó, a gente está no ponto B. Então, lembrando, né? A gente tem as fases presentes, a gente tem alfa mais líquido. 2. Aí a gente viu as composições. Composições químicas. Opa, volta aqui. Espera aí que a gente já volta lá. Então a gente viu que eu tenho C alfa. Ah, como é que é mesmo? Eu estou no ponto B. Eu quero saber a composição da fase alfa, eu tenho que procurar a fase alfa. Ah, não, aqui é fase líquida, fase alfa, vou bater nesse ponto aqui. 43% de níquel. Composição do líquido. Estou no ponto B, quero saber a composição do líquido, ciclo isotermo, bato no campo de líquido e desço. 32%. 32% de níquel. Agora, né, o ponto é aqui, ó, é as quantidades. Essas quantidades, né, é a porcentagem de alfa e a porcentagem de líquido. Né? Então, existe, turma, né, esse braço que vocês estão vendo aqui, ó, a gente tem o seguinte, a quantidade de alfa no ponto D, né, é o braço oposto à fase alfa. Então, fase alfa está desse lado, é esse bracinho aqui, ó, sobre o total. Então, ele literalmente falando aqui, esse braço R dividido pelo braço R mais S. Esse cara aqui, ó, o líquido, então o líquido está desse lado, o braço é esse outro cara aqui, ó, o braço S dividido por R mais S. Vocês vão ver que é uma continha simples aí, né? Eu fiz ela aqui. Então, por exemplo, se a gente estiver no ponto B, eu
eu quero saber a quantidade de fase líquida, eu vou pegar esse braço aqui. Como ele é maior, tá vendo? O braço azul é bem maior, dá 72%. O braço de alfa é menor, então ele vai dar 27% aqui. Né? Então, obviamente, vocês estão percebendo que a porcentagem de alfa mais a porcentagem de líquido, esse cara aqui dá 100%. Né? Tem que dar 100%. Né? Porque só existem as duas fases nesse ponto aí. Né? Beleza, turma?